Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 e 13. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de seu Filho Jesus. Nos dê a bênção agora, Senhor, que esse texto ele fique claro, esse mesmo Espírito que o texto fala, seja o nosso mestre nessa noite, abrindo para nós esses dois versículos, como também abrindo nosso coração para entender nossa mente e para receber a palavra com fé, com humildade, para sermos grandemente edificados, abençoados, Senhor, em honra e glória ao seu nome santo. Nós pedimos assim em Cristo, desde já agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, esses dois versículos que nós lemos, vamos estudar hoje com a graça de Deus, eles estão inseridos, irmãos, na parte da instrução que o Senhor Jesus Cristo está dando aos discípulos, visando alegrá-los. Essa parte aqui do último discurso de Jesus, nós estamos praticamente já indo para o final do discurso, né? Jesus já está dizendo as últimas palavras e quando ele diz assim, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não posso falar, vocês não podem suportar. É como alguém que está falando assim, olha, já estou encerrando, não tem mais muito que eu possa dizer agora, depois vocês vão aprender mais, né? Então realmente aqui já se anuncia aí o final desse grande discurso, mas, irmãos, essa parte, o Senhor Jesus Cristo está, na verdade, combatendo um problema que ele observou depois de já ter falado muito com eles. Nós já lemos o capítulo 14, já estudamos o capítulo 15, vimos que nesse último discurso o Senhor Jesus está preparando os discípulos para o que virá, para o que viria, né, falando melhor, e eles, quando chega aqui na parte do versículo 5, meus irmãos, o Senhor Jesus diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Então, depois de tantas palavras de consolo, os discípulos ainda, devido à sua fraqueza, devido à sua dificuldade, eles ainda estão tristes, irmãos. E Jesus explica por que eles estão tristes. Porque eles não estão perguntando sobre o céu, perguntando sobre para onde ele estava indo. Quando ele diz aqui, então, antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Versículo 5, ele diz: nenhum de vós me pergunta para onde vais. Eu expliquei para vocês aqui nessa ocasião que o Senhor Jesus Cristo está repreendendo os discípulos, porque eles, apesar de estarem ouvindo tantas coisas já sobre o céu, sobre a glória, sobre aquilo que Deus estava prometendo para eles, o Senhor Jesus estava prometendo para eles em termos de eternidade, de salvação, e que eles não iriam ficar sozinhos, eles teriam a presença do Espírito Santo ali naquela peregrinação. Jesus não mentiu para eles, Jesus não disse que seria fácil, muito ao contrário, ele mostrou claramente que eles poderiam e seriam de fato mortos, devido à perseguição que se levantaria contra eles, mas ele estava dando consolo o tempo todo. Mas eles estão tristes, e eles estão tristes porque eles estão focando exatamente naquele momento em que Jesus se ausentaria deles, morreria. E Jesus então os repreende e diz para eles assim: olha, vocês não me perguntam para onde eu vou, vocês não procuram saber, compreender melhor a eternidade, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, o que isso significa a vitória de Cristo, mas também a vitória de vocês, porque eu vim salvar vocês. Mas vocês ficam tristes porque eu disse que eu vou partir.
E aí ele começa, irmãos, então, ele repreende a eles, mas ele é tão bondoso, tão cheio de misericórdia, que ele faz mais duas coisas. Você lembra que eu falei aqui? Nós vamos seguir essa sequência do que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele, em segundo lugar, ele começa a instruí-los mais ainda sobre o significado e a conveniência da partida dele. Ele diz aqui no versículo 7, observe aí como ele fala. Ele diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Vos convém, é conveniente para vocês que eu vá, é útil para vocês que eu vá. Ele começa a instruí-los, ele começa a falar mais um pouco do Espírito Santo. O ponto dele aqui é que eles pensem muito nesse Espírito Santo que viria para ajudá-los, para socorrê-los, e que isso era muito conveniente, muito útil para eles, irmãos. E uma terceira coisa que ele vai fazer mais adiante, se Deus quiser nós vamos chegar nesse ponto, é que Jesus faz com que eles olhem para a alegria vindoura, né? Eu tenho lido bastante aqui esse versículo, eu vou continuar lendo, porque ele é muito importante. Quando nós chegarmos lá, vamos poder explorar melhor. Aqui no versículo 21, leiam comigo, por favor. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, ele dá o exemplo da mulher quando está para dar à luz, né? Teve toda ali a gestação e chegou a hora do parto, e ela então fica triste naquele momento, evidentemente, mas depois que nasce a criança e que ela tem o seu filhinho no seu colo, ela não lembra mais da tristeza pelo prazer de ter nascido um homem no mundo. Assim Jesus diz: olha, essa tristeza, ela é momentânea, mas vocês, lá na frente está a alegria, e vocês devem se deter nessa alegria vindoura. Então Jesus faz essas três coisas, irmãos. Ele repreende, dizendo que eles deviam pensar mais na glória, ele os instrui, e ele então faz com que eles pensem na alegria vindoura. E sobre a instrução, vocês devem perceber já aí, claramente, que ele se detém no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o auxiliador, é o consolador. No versículo 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, por várias vezes nesses capítulos, ele tem chamado o Espírito Santo de consolador, daquele que se põe do lado para auxiliar, para ajudar os discípulos em todas as coisas. E aqui, mais uma vez, ele chama o Espírito de Consolador. E semana passada nós estudamos uma obra que o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo faria. E hoje nós vamos estudar outra obra. E eu posso dividir assim essas duas obras. A primeira obra que nós estudamos semana passada, que vai, na verdade foram 2 domingos, né, do versículo 7 ao versículo 11, nós vimos a obra do Espírito Santo em relação ao mundo, em relação às pessoas que estão lá fora. Mas hoje, no versículo 12 e 13, nós vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo nos discípulos. Então, em relação a eles. Então, existe uma obra do Espírito Santo, Jesus iria se ausentar, Jesus diz, né? Mas isso seria conveniente para eles, porque Jesus, morrendo na cruz, subindo ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo viria como realmente resultado da obra de Cristo. Ninguém seria salvo se Jesus não morresse na cruz. Então, eles não estão entendendo bem ainda essas coisas, mas Jesus está mostrando e falando para eles isso, e que isso seria conveniente, então, a morte de Jesus, tudo aquilo que iria acontecer, e eles, então, receberiam como resultado o Espírito Santo. E esse Espírito Santo iria fazer essa obra dupla. Ele iria operar no mundo, mas ele iria operar também nos discípulos, na vida dos discípulos. E é isso, meus irmãos, que nós temos que nos deter. A nossa vida aqui nesse mundo é uma vida de dificuldades, uma vida de dificuldades. Hoje mesmo nós lemos o Senhor Jesus Cristo falando da necessidade da vida. Temos necessidade do pão, da água, das roupas. Nós vivemos num mundo difícil. Quando nós nos tornamos cristãos, nós estamos numa situação ainda que vai se acrescentar uma outra dificuldade, que é a dificuldade de que o mundo vai passar a nos odiar e poderá até mesmo nos perseguir e poderá até mesmo nos matar.
Vocês lembram, né, que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 2. Vamos ler aqui de novo. Ele diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vão expulsar vocês da sinagoga. Isso aqui é isolamento social, perda de oportunidade. Expulsar da sinagoga significaria que eles ficariam na periferia da sociedade. Mas pior que isso, poderiam ser mortos. Então, nós cristãos, nós vivemos num mundo que é hostil a nós, irmãos, que nos persegue. Então, esse texto, ele é consolador para nós. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, nós devemos nos apropriar disso, porque isso nos consolará e isso nos fortalecerá na nossa caminhada cristã até o final. O que Jesus está fazendo aqui é nos instruir. E quando ele fala do Espírito Santo, ele diz, olha, o Espírito convencerá o mundo. O Espírito, eu falei para vocês semana passada, a ênfase aqui é que o Espírito será como um promotor que vai acusar o mundo. O mundo rejeitou Jesus, o mundo matou Cristo, não creu que ele era o verdadeiro Messias. Pecado da incredulidade, versículo 9. Achou que estava fazendo um ato justo em matá-lo, versículo 10. E entendeu também que esse ato justo era justo no tribunal divino, que Deus estava aprovando isso, versículo 11. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, não, eles não creram, mas eles não creram no verdadeiro Messias, porque eu fui sim enviado pelo Pai, e o Espírito Santo vai acusá-los nisso. Como acusá-los? Quando ele vier sobre a igreja, através do testemunho da igreja, isso será uma evidência, tanto a vinda do Espírito, como o próprio testemunho através da igreja, será uma evidência que Jesus era verdadeiro, mas isso aqui está mais na questão do próprio testemunho da igreja, na medida que a igreja vai testemunhando. Aquilo é uma acusação contra o mundo. Eles são pecadores, eles são incrédulos, o mundo cometeu alta injustiça porque matou um inocente. Aquele que, quando ele diz aqui, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, significa que ele volta para o Pai, ninguém mais vai vê-lo na terra, porque o Pai o recebeu, o Pai o ressuscitou e o recebeu na glória, aprovando a ele como Messias, mostrando para todos que ele é um verdadeiro Messias. E o Espírito Santo também vai acusá-los do juízo, que o mundo está condenado diante de Deus, assim como seu príncipe, porque por trás de toda aquela obra má, de incredulidade, de assassinato de Jesus, estava o príncipe, que é Satanás. Mas que ali na cruz o príncipe estava sendo derrotado. Porque desde Gênesis 3,15, o Senhor prometeu que ele traria um descendente que iria pisar na cabeça da serpente, e essa serpente é o príncipe, é o diabo. Então nós temos aqui, meus irmãos, que Jesus diz, essa será a acusação do Espírito Santo quando ele vier, ou seja, isso aqui é para dizer para nós, olha, vocês estão do lado da justiça, não fiquem angustiados, porque vocês vão ser perseguidos, mas os perseguidores são os injustos, vocês estão do lado da justiça. Mas é claro, meus irmãos, que essa também está aqui envolvida uma outra obra do Espírito Santo, que essa é a obra de convencimento para a salvação que ele operou na sua vida quando você creu. O Espírito Santo convenceu você do seu pecado. O Espírito Santo mostrou que Jesus é o verdadeiro Messias. O Espírito Santo mostrou para você que há uma condenação vindoura, que há um juízo vindouro. O Espírito Santo mostrou que a salvação é Cristo, e ele deu para você o dom da fé, ele deu para você o dom do arrependimento, e você se arrependeu e creu. Então aqui é uma dupla obra do Espírito Santo, na verdade. Acusando e também convencendo. Acusando o mundo, como essa sociedade, essa humanidade alienada, pecadora em Adão, mas também convencendo dentre esses do mundo, que Jesus disse, eu vos escolhi do mundo, lembra que ele tinha falado? Dentre esses do mundo, o Espírito Santo está convencendo. Então isso aqui tudo é conveniente para nós. Pense sempre nisso, nas suas dores, nos seus sofrimentos normais dessa vida, ou quando você for perseguido, que você está do lado da justiça e que você pertence a esse reino de justiça. Mas agora, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai falar dessa outra obra do Espírito Santo,
que é uma obra na igreja, nos discípulos. No versículo, eu vou ler de novo com vocês o versículo 12 e 13, vamos ler aí, por favor. Ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então perceba que agora não é mais a ênfase ao mundo, mas aos discípulos. Nos versículos anteriores, a ênfase era: ele convencerá o mundo, ele testificará contra o mundo. E só um ponto ainda, meus irmãos, do trecho anterior: nós devemos testificar ao mundo, e é isso que Jesus está dizendo também aqui, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer, testificar através de nós ao mundo, e orar pelas pessoas, para que o Espírito faça a obra de convencimento para a salvação nelas, né? Mas agora, a obra aqui é nos discípulos, porque o ponto é muito interessante, é muito importante aqui, nós observamos a conexão dessa obra nos discípulos com a obra de testificar lá fora. Irmãos, quando nós testificamos de alguma coisa que nós conhecemos, que nós vimos, que nós sabemos, né? Eu queria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia aí para os versículos 26 e 27 do capítulo 15, o capítulo anterior. Observe que, em conexão com esse testemunho do Espírito Santo, que Jesus já tinha mencionado nos dois últimos versículos do capítulo 15, Jesus fala de testificar do que nós sabemos. Olha o que ele diz no versículo 26, ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade procede de mim, ele testificará de mim. Mas Jesus não para aí, né? Jesus diz no versículo 27, e vós também testificareis. Agora, testificar do quê? Eu posso testificar do que eu não sei? Não. Olha o que Jesus disse: pois estiveste comigo desde o princípio. Vocês vão falar do que vocês... Aqui Jesus está falando com as testemunhas oculares, né? Com os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Eles eram testemunhas oculares, eles viram, acompanharam Jesus desde o início, o ministério de Jesus, viram Jesus morrer, viram Jesus ressurreto dentre os mortos, viram, Jesus passou com eles 40 dias, eles viram Jesus subir ao Pai, e eles testificaram tudo isso no Novo Testamento. Então, o testemunho deles era um testemunho de fatos, de verdades a respeito de Jesus, mas não só disso. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas não sei se foi na exposição de domingo passado ou de domingo retrasado, em que eu disse que Deus ele trabalha de duas maneiras por todas as Escrituras. Ele vai operando certos atos salvíficos, mas ele explica esses atos, ele dá o significado desses atos. Então, na Bíblia, nós temos essas duas coisas. Deus opera grandes obras de salvação, mas Deus vai explicando, Deus envia os seus profetas para que o povo compreenda o significado daquilo que Deus está fazendo. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus diz: fui eu que tirei vocês. Quando acontecem aquelas pragas, Deus diz: olha, eu que estou enviando as pragas. Quando o Mar Vermelho abre, Moisés diz que quem é que está abrindo o Mar Vermelho? Deus. Então Deus vai explicando, e assim é com Jesus. Aqueles atos salvíficos de Deus, o nascimento virginal de Cristo, a vida santa de Jesus, a sua morte cruenta, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão, todos esses atos de Deus, irmãos, são explicados nas Escrituras. Então, esse é o conteúdo do testemunho. Nós temos um testemunho, o Espírito Santo tem um testemunho, e o Espírito Santo, conforme nós vamos estudar ainda semana que vem, se Deus permitir, o Espírito Santo vai glorificar a Jesus, né? Já antecipando um pouquinho, olha o que ele diz no versículo 14 aí, do capítulo agora 16, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará. A obra do Espírito Santo será glorificar a Cristo. Então, o testemunho é sobre o ato de salvação
na pessoa bendita de nosso Senhor e em todos aqueles atos que Deus fez através de Jesus. E o Espírito Santo iria... O testemunho significa falar desses atos e dar o significado deles. Irmãos, esse testemunho, portanto, para ser dado ao mundo, precisa ser conhecido e muito bem conhecido primeiro pelos próprios discípulos. Quando Jesus diz, vocês testificarão porque vocês estivestes comigo desde o princípio, ele está ensinando isso. Ele está dizendo, vocês vão testificar para os de fora porque vocês são pessoas que conhecem a mim e que sabem o que aconteceu comigo. Essas verdades vocês compreenderam e vocês então vão poder falar para os outros. Então, o que Jesus chama aqui dessas verdades é toda a verdade. Toda a verdade. Versículo 13, ele diz assim, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guarde isso, tá? Toda a verdade. Existe isso que Jesus chama de toda a verdade. O Espírito Santo, a obra primordial do Espírito Santo é anunciar aos discípulos, ensinar aos discípulos, Jesus o chama aqui do Espírito da verdade, toda a verdade, para que eles pudessem testificar os de fora. Sem isso, como eles testificariam? Né? Então, é disso aqui que Jesus vai falar. Isso é consolador? Sim. Por quê? Porque eles não estão às cegas. Nós não estamos às cegas. A igreja de Jesus, os discípulos do nosso Senhor, eles não estão neste mundo assim, eu vou crer em qualquer coisa. Eu vou ver o que eu posso crer hoje sobre Jesus, sobre cristianismo, sobre igreja. De jeito nenhum. Eles estão muito bem instruídos, ensinados pelo próprio Espírito de Deus. Então, isso é consolador. E é isso, por isso que Jesus está falando isso aqui, para que eles se alegrassem lá e para que nós nos alegremos aqui. De que maneira Jesus vai tratar esse assunto? Ele vai tratar esse assunto em 3 pontos, 3 aspectos aqui, que é exatamente as minhas divisões desse sermão hoje. Em primeiro lugar, irmãos, ele vai falar que essa toda a verdade ainda não é possível eles conhecerem naquele momento ali. Então, ele fala dessa impossibilidade no versículo 12. Ele diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas ainda você não pode suportar. Né? A primeira coisa que ele faz é isso. A segunda coisa que ele fala é exatamente mostrar que toda a verdade é essa, afinal de contas, e isso está aqui no versículo 13. O que ele está se referindo a essa toda a verdade? E a terceira coisa que ele fala é destacar a autenticidade ou a autoridade daquele que iria trazer essa toda a verdade, que é o próprio Espírito Santo. Ele vai mostrar que o Espírito Santo tem toda a autoridade e é absolutamente confiável. E depois nós vamos ver aqui por quê. Né? E esses pontos aqui sobre essa impossibilidade momentânea dos discípulos, esse conteúdo, essa natureza de toda a verdade e a autoridade do mestre que iria trazer a verdade, é o que Jesus está ensinando aqui, e isso é extremamente consolador para nós. E o que o Senhor quer, meus irmãos, para nós essa noite, nós estamos estudando aqui, e vamos orar por isso, para que Deus nos dê graça, que nós compreendamos bem isso e apliquemos na nossa vida, para o nosso consolo, para a nossa alegria, para a nossa santificação. Então vamos entender aqui. Vamos para o primeiro ponto, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É interessante isso que Jesus diz. Jesus, como diz um grande comentarista puritano, que eu estava pesquisando essa mensagem, ele coloca assim, Jesus, a sabedoria de Cristo é inesgotável. Ele já tinha falado tanta coisa, ele já tinha explicado tantas coisas.
Ele já estava no final do ministério dele, mas ele diz aqui, ainda tem muita coisa a dizer. Tenho muito que vos dizer, tenho muito que vos ensinar, mas vós ainda não podem receber, ainda não podeis receber, porque vocês não suportariam. Se eu trouxer agora um ensino que vocês vão aprender e vão entender depois, isso não faria bem para vocês, porque nesse momento vocês ainda estão no estágio de não poder suportar aquilo, não compreender aquilo. O que é isso? Isso aqui é um processo que Deus tem operado, na verdade, com a humanidade. O Senhor, na sua sabedoria, o melhor dos professores é o próprio Deus. Isso aqui vai, um método pedagógico, que eu creio que todos os professores, na verdade, conhecem, que é, você deve começar do simples para o complexo. Você vai ensinando as coisas gradativamente. A Bíblia, ela está cheia de ilustrações disso, mas eu gostaria de ler um texto aqui para nós percebermos esse ensino. Abra comigo Hebreus, capítulo, só para dar um exemplo, irmãos, escriturístico, Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, capítulo 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Existem os rudimentos e existem o avanço dos rudimentos para a doutrina mais profunda. Isso faz parte da vida cristã. Isso é um processo que Deus tem operado, na verdade, em termos assim, de humanidade, mas em termos também de cada um dos seus filhos. Ele vai ensinando gradativamente. E nós devemos prosseguir, crescer, nos desenvolver. Mas existe, vamos dizer assim, irmãos, esse processo que nós não podemos queimar uma fase, nós não podemos tentar pular de uma fase para outra, mas nós devemos ir gradativamente aprendendo e aprendendo, e o Senhor é o melhor dos mestres e o Espírito Santo é o melhor dos mestres. No capítulo 5 aqui de Hebreus tem uma outra evidência disso, no versículo 11 do capítulo 5, e aqui é uma repreensão do escritor aos Hebreus, que ele diz assim, vocês não estão crescendo. Ele diz no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, do qual muito temos que dizer, muito a respeito de Jesus como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, conforme o versículo 10, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ele usa aqui a ilustração do leite e do alimento sólido. Você dá leite para o bebezinho, e o bebezinho ele não pode se alimentar com algo mais sólido, isso vai fazer mal para ele, ainda não é a fase, então ele vai primeiro com leite, ele vai gradativamente se alimentando com alimentos mais, digamos assim, sólidos, mais fortes, Então, a vida cristã também é assim, e na verdade todo esse processo, você encontra esse processo na história da redenção. Uma coisa é o Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, todos foram salvos
em Cristo Jesus. Ninguém foi salvo fora de Cristo, mas você percebe claramente na história bíblica que Deus foi revelando esse Messias vindouro gradativamente. Isso acontece também com os discípulos, irmãos. Se nós voltarmos aqui, vamos voltar para o capítulo 16 de João. Os discípulos ainda são muito imaturos, eles fazem algumas perguntas um tanto quanto tolas, eles ainda não compreendem muito, eles precisam entender. E mais, até depois de Jesus ressuscitar dos mortos, Jesus se apresentar a eles, Jesus está para subir ao Pai, eles ainda fazem uma pergunta tola. Vocês querem ver? Vou dar só mais esse exemplo aqui, porque é bom nós compreendermos isso. Atos capítulo 1. Olha só, está bem pertinho aí de João, né? Então abra, por favor. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, aqui está a pergunta que já não era mais para eles fazerem, né? Digamos assim, já mostra que eles não tinham compreendido, né? Ele diz assim, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Irmãos, eles estavam preocupados ainda, depois de tudo isso, com o reino físico de Israel, entendeu? Com a nação física ali, com o povo deles, né? E aí Jesus diz assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Como quem diz assim, olha, essas coisas sobre o que Deus vai fazer com as nações, porque Deus dirige todas as nações, Deus não revela. Isso compete a Deus. Mas o que vocês devem se preocupar? Olha só, vocês devem se preocupar com o quê? Com o Espírito Santo. E com a obra de testemunho que o Espírito Santo iria operar através de vocês. Olha só o Atos 1,8, que todo mundo acha que conhece de cor, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Percebe, irmãos? Jesus mostra para eles o que eles têm que pensar. A nação de Israel, essa coisa de política, de se Israel vai vencer o Império Romano, vai ser liberto do Império Romano, Jesus diz, olha, não se preocupe com isso aí na verdade não tem importância. Deus vai cuidar disso, deixa com Deus. Mas vocês têm que testemunhar. Eu estou chamando vocês para testemunharem no poder do Espírito Santo, até os confins da terra. Irmãos, vejam uma coisa. Aqui eles ainda estão com essa pergunta que prioriza a coisa que não é para priorizar. E esquece do que é para priorizar. Deixa para depois o importante e valoriza o que não é assim tão importante. Essa coisa de questões políticas de Israel não era tão importante. Mas o testemunho era importante. E eles ainda, Jesus já tinha ressuscitado, irmão. Jesus estava para subir para o Pai, mas ainda estava com essa pergunta. Quando o Espírito Santo vem, isso aqui que eu quero destacar bastante. Quando o Espírito Santo vem em Atos 2, vocês não vão ver mais os discípulos fazer essa pergunta sobre se Israel vai ser liberto do Império Romano, sobre questões políticas. Isso não interessa mais para eles. Irmãos amados, não me entendam mal, tá? Não estou dizendo que política não é importante. Eu estou dizendo que política tem importância mínima perto do que é importante. É importante a nossa alma. Esses dias mesmo eu li uma frasezinha do Lloyd Jones, que, se eu não me engano, está naquele livro dele, Sermão da Montanha, em que Lloyd Jones diz assim, as pessoas estão pensando muito sobre quem vai ganhar na política, nisso, naquilo, e poucas pensaram, como está minha alma diante de Deus? Como está minha alma diante de Deus? A questão importante é Deus, né? Nunca mais vocês vão ver os discípulos perguntarem para Deus, ou orarem a Deus, ou ficarem buscando sobre a libertação política de Israel. A partir dali eles passam a testemunhar. A partir de Atos 2,
Eles mudam a prioridade, porque eles entendem melhor. Quem é que traz a compreensão para eles entender essas coisas melhor? O Espírito da verdade. Guardem isso, irmãos. Isso tem tudo a ver com esse texto. Vamos voltar agora para o texto de João. Então, quando Jesus diz aqui no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É por causa do tempo, irmãos. Eles ainda eram como que esses bebezinhos que ainda tinham que tomar o leite ainda, mas não podiam ainda compreender coisas mais profundas. Jesus ainda não tinha nem morrido. Jesus ainda não tinha nem ressuscitado. Eles ainda precisavam passar por tudo aquilo, ser testemunhas oculares. E eles entenderem aquilo que eu falei para vocês, os atos salvíficos e as explicações dos atos salvíficos de Deus. Isso tudo ainda iria acontecer. Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus diz aqui, tem muito ainda vocês para aprenderem. Eu tenho muito ainda a ensinar para vocês, mas ainda não. Porque ainda não é a hora. Vocês ainda podem suportar só até onde eu ensinei. Depois eu vou ensinar mais. E esse é o detalhe que eu quero dizer, que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou ensinar vocês. Eu tenho ensinado vocês, e eu tenho muito a ensinar ainda, mas eu vou ensinar esse muito, que você ainda não pode suportar, mas sou eu que vou ensinar. Aí vocês vão dizer assim, quero enfatizar isso aqui, tá? Vocês vão dizer, mas pastor, não era o Espírito Santo? Sim, mas Jesus iria ensinar pelo Espírito Santo. Jesus continua operando pelo Espírito Santo. A obra de Jesus não se encerra, meus irmãos, quando Jesus morre na cruz, é sepultado, ressuscita e sobe ao Pai. Jesus continua trabalhando, Jesus continua testemunhando, Jesus continua sendo cabeça da igreja. Jesus é o sumo pastor. Jesus, ele orienta a sua igreja, ele conduz a sua igreja pelo Espírito Santo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ele iria ensinar, e essas coisas mais profundas, mais detalhadas, mas depois. Mas ainda não era o momento. Quando ele iria ensinar? Ou melhor dizendo, quando e por quem, não é? E o que, no final das contas, ele iria ensinar. Esses são os pontos que eu vou lidar agora com vocês, 2 últimos pontos, né? No versículo 13, o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, vamos ler então. Ele diz, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que os discípulos ainda não podiam suportar e que Jesus iria ensinar, só que ele iria ensinar pelo Espírito da verdade. Esse ensino é o que ele chama de toda a verdade. Toda a verdade. O que envolve, o que é toda a verdade? Jesus já tinha explicado uma parte desse toda a verdade no texto anterior que eu queria ler com vocês agora novamente. Lá no capítulo 14, no versículo 26, vocês lembram que Jesus já tinha falado? Nós já estudamos aqui, já tem várias semanas. Capítulo 14, versículo 26. O Senhor Jesus Cristo diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha só, todas as coisas. E aí ele acrescenta, né? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Mas aí ele acrescenta, ele diz assim, ele fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrança, meus irmãos. Olha só que coisa. Jesus diz que o Espírito Santo iria refrescar, iria abrir a memória deles. Eles não iriam esquecer, como muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós ouvimos uma coisa e nós não lembramos mais. Mas não, isso não iria acontecer com eles. Eles iriam lembrar de tudo, olha só, de tudo quanto Jesus tinha dito. O Espírito Santo iria trazer de volta na memória deles as palavras de Jesus, quando eles a ouviram pessoalmente,
quando eles tiveram, que aquele grande privilégio de estar com ele, assim como eu estou com vocês aqui, e de ouvir o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Espírito Santo iria lembrá-los dessas palavras de Jesus. O Espírito Santo também iria dar o significado de tudo isso. Através, meus irmãos, do seu ensino, voltando para o capítulo 16, versículo 13, quando Jesus diz aqui: mas quando vê aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa toda a verdade, então, tem a ver com essa lembrança das palavras de Jesus, mas também com a compreensão melhor dessas palavras, porque na hora, muitas vezes, eles não entendiam. Irmãos, quantas vezes acontecia de Jesus falar uma coisa aqui nessa época e eles ouvirem, mas eles não entenderem ainda. Inclusive João diz isso, João cita isso em alguns momentos, ou dá indícios, disse assim, eles ouviram, mas não entenderam. Mas depois, vocês lembram quando Jesus falou isso? Aí eles entenderam. Quem iria fazer isso? Lembrar o que Jesus falou e dar o significado, a compreensão melhor, que na época que eles ouviram, eles nem entenderam. Quem daria isso? Quem faria isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo iria lhes ensinar, então, as verdades sobre o que Jesus falou. E o que foi que Jesus falou, irmãos, nos evangelhos? Que ele iria morrer, que ele veio para salvar o perdido. O Espírito Santo iria lembrar-lhes de todos os atos salvíficos de Jesus, que eles foram testemunhas, mas iria fazer mais, iria fazer com que eles entendessem aqueles atos. Lembra que eu disse? Os atos e as explicações dos atos. O Espírito Santo daria compreensão desse conteúdo da obra de Jesus, dos feitos de Cristo e do que estava acontecendo ali quando Jesus fazia aquelas coisas, quando Jesus finalmente morreu numa cruz, que eles não entendiam ainda, eles não queriam que Jesus morresse, mas Jesus tinha que morrer. O Espírito Santo iria lhes dar o pleno significado dessa morte e de todos os outros atos que viriam depois, a sua ressurreição, sepultamento, ressurreição e ascensão. E o Espírito Santo faria mais, também lhes ensinaria, isso envolve toda a verdade, também lhes ensinaria, vamos voltar para o versículo 13, eu vou ler o versículo 13 inteirinho, olha só, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e olha só o que ele diz no finalzinho, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo não somente lembraria, olha só que coisa maravilhosa, irmãos, o que eles ouviram lá no passado. O Espírito Santo não somente daria compreensão disso, dos atos e das palavras de Jesus explicando os atos, e faria com que eles compreendessem melhor os atos e entendessem esses atos, compreendendo melhor aquilo que Jesus já tinha falado, mas o Espírito Santo também faria com que eles entendessem o que ainda viria. O que é isso, irmãos? As profecias. O Espírito Santo daria a eles não um relato preciso, detalhado do que aconteceria, mas os princípios bem estabelecidos para que eles soubessem que aquele que está sentado à direita do Pai nesse momento que nós estamos aqui nesse culto, ele voltará para nos buscar. O Espírito Santo daria a eles o conhecimento, a compreensão do retorno de Cristo como juiz e como rei. Jesus já tinha falado isso lá no capítulo 14, versículo 1, vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Lá no capítulo 17, irmãos, a coisa mais linda é essa oração de Jesus, ele encerra a oração dizendo assim, olha só, versículo 24, Pai, capítulo 17, verso 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para quê, irmãos?
para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles vejam a minha glória. Eu vou voltar. Eu venho buscar os meus discípulos. O Espírito Santo iria lhes dar compreensão. Naquele momento que eles ouviram, possivelmente eles já não entenderam muito bem. Mas eles iriam entender muito bem depois. E ele fez isso, irmãos. Fez isso. Esse livro que vocês têm na mão hoje é o cumprimento dessa palavra de Jesus aqui. Onde é que está o ensino? Onde é que está o registro do que Jesus fez? Do que Jesus falou? Nos 4 evangelhos. Onde é que está a vinda desse Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos. Onde é que estão as explicações mais detalhadas das obras de Jesus e das palavras de Jesus nas cartas apostólicas? Onde é que estão registradas principalmente as profecias da sua vinda, não só lá, mas principalmente no Apocalipse? Então esse livro, meus irmãos, que vocês têm nas vossas mãos nessa noite, é o cumprimento dessa palavra de nosso Senhor. Ele está dizendo para você hoje à noite, é isso que ele está nos ensinando aqui nesse texto. Esse livro é um milagre. Esse livro é uma obra do Espírito Santo. Foram homens que escreveram? Foram. Mas foram esses homens aqui. Ou o que nasceu como que fora do tempo, né? Quem é ele? Paulo, que também viu Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ele viu, ele é testemunha também ocular. Mas Paulo e eles aqui. Todo o Novo Testamento ou foi escrito por um apóstolo ou foi escrito por alguém influenciado por um apóstolo. Mas o Novo Testamento é o cumprimento disso que nosso Senhor está falando aqui. Todo o ensino, toda a verdade, o que é, afinal de contas? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas a ênfase aqui de Jesus é no Novo Testamento. Mas Deus me livre, não descartando o Antigo. O Antigo é a profecia, o Novo Testamento é o cumprimento da profecia. Irmãos, como é que o Espírito Santo nos ensina hoje? Como é que o Espírito nos ensina hoje? Nos fazendo entender o que ele escreveu, o que ele trouxe através dos apóstolos. Como é que ele converte alguém hoje? É quando alguém ou ouve uma pregação, o que o pastor está pregando, o que o ministro do Evangelho prega, o que o Espírito Santo escreveu na Bíblia, que ele vai explicando por iluminação do Espírito Santo. Quando você lê a sua Bíblia, você ora, o Espírito Santo fala com você pelo que ele escreveu já, pelo que ele já deu ali para os apóstolos há milhares de anos. Tudo que você tem, tudo que você precisa crer e toda boa obra está em toda a verdade. E onde é que está toda a verdade? Toda a verdade sobre Jesus, sobre quem é Jesus, quem é esse homem diferente de todos os homens, esse homem que é homem, mas é Deus, esse homem que viveu uma vida que ninguém viveu, uma vida santa, que viveu totalmente dedicada ao Pai, esse homem que morreu numa cruz, não porque ele era pecador, mas porque ele amou o seu povo.
Esse homem que a sepultura não pôde segurá-lo, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Esse homem que subiu ao Pai, e esse homem que breve voltará. Esse é Jesus. E a mensagem da Bíblia é Cristo. Toda a verdade sobre Cristo. Está em toda a Escritura. A Escritura, quem crê nela, quem crê na sua mensagem será salvo. Quem crê nela é salvo e sabe como viver, porque toda a vontade de Deus está nela. Tudo aquilo que Deus tem prescrito, ordenado, está neste livro bendito. É o livro do Espírito Santo. É a mensagem dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos. É a fé apostólica, irmãos. Podemos confiar nela? Podemos confiar na Bíblia? Podemos confiar nesse testemunho do Espírito Santo? Sim. Lembra que eu falei para vocês? Esse é o meu terceiro ponto. Ele é um testemunha, um professor com autoridade. O Espírito da verdade, aquele que nos ensina toda a verdade, ele não fala. Vamos voltar aqui para o capítulo 16, versículo 13. Eu lhe chamo a atenção agora para um outro detalhe, que Jesus diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não fala de si mesmo, ele diz o que ele ouviu. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer com isso que, por acaso, o Espírito Santo em si mesmo não é confiável, em si mesmo não é Deus? Não, não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer, irmãos, é que o Espírito Santo ele está em plena harmonia com o Pai e com o Filho. Semana que vem nós vamos estudar isso melhor, mas no versículo 14 ele diz assim: ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Olha aqui as três pessoas da Trindade, já viu? O Espírito, o Filho e o Pai, no versículo 15. O Espírito no 13, o Filho no 14 e o Pai no 15. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. E Jesus diz que ele não fala de si mesmo, porque ele não está em desarmonia com as outras pessoas da Trindade. Deus é um. Deus é um só. Três pessoas, mas um único Deus. E essas três pessoas amam-se mutuamente, trabalham harmonicamente, estão sempre em plena, absoluta harmonia, de forma que aquilo que o Espírito Santo traz é confiável, porque é palavra desse Deus, é palavra do Pai, é palavra do Filho, é palavra do Espírito, é palavra do Deus único, triuno, é palavra do Deus verdadeiro. Por isso que é confiável. Você pode... Hoje de manhã, até estudei aqui com os irmãos da classe da membresia, você pode confiar sua alma a essa palavra. Essa palavra é confiável, mais confiável do que qualquer evidência, do que qualquer prova que os homens possam dar. Mais confiável do que aquilo que está diante dos meus olhos, porque fala de coisas que eu não posso ver, inclusive. Os meus olhos podem me enganar, os meus olhos podem me trair, os meus sentidos podem me iludir, mas essa palavra, ela nunca me engana, ela nunca me ilude, porque quem escreveu foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. Lembra que eu falei há pouquinho? O Espírito Santo é Espírito de Cristo, Jesus fala pelo seu Espírito, o Pai fala pelo seu Espírito. Meus irmãos, é absolutamente confiável. Deposite a sua fé, deposite a sua vida nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor, na palavra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa meditação hoje à noite com 4 breves conselhos para vocês refletirem e guardarem no vosso coração, que é o ensino aqui da palavra para nós hoje. O primeiro conselho que eu quero lhe dar hoje à noite é que você busque crescer. Você percebe que há um desenvolvimento a buscar.
Jesus fala, vocês não podem suportar agora, mas depois vocês vão entender. Existe o leite e existe o alimento sólido. Existem os rudimentos e existem as doutrinas mais profundas. Busque crescer, mas busque crescer com paciência. Vá passo a passo. A Bíblia, ela nos exorta a não cometermos 2 erros. Um dos erros é não crescer. Não crescer. Você está crescendo? Você está orando todos os dias? Você está lendo a sua Bíblia todos os dias? Você está meditando nas Escrituras? Você está guardando o dia do Senhor com fidelidade? Você está buscando usar os meios de graça que Deus dá para você continuamente? A Bíblia, a oração, o dia do Senhor, a comunhão com os santos, e tantas oportunidades agora que nós temos pela internet para crescer, para se desenvolver, para conhecer mais o seu Deus, conhecer mais Jesus, entender mais o Evangelho. Faça isso, mas tenha paciência. Não queira entender tudo de uma vez, porque há muito a entender e há muito a compreender. Na verdade, nem no céu nós vamos entender tudo. Lá, Deus é infinito e no céu nós vamos estar conhecendo dele para toda a eternidade. Mas busque conhecer e busque conhecer com paciência. Em segundo lugar, meus irmãos, antes de passar para o segundo, eu quero ainda dizer para você, lembre do professor que você tem. Você tem um professor melhor de todos. Esse professor, ele dá a você aquilo que você pode receber no momento. Né? Então tenha paciência, ore a ele, espere nele, confie nele e ele vai lhe ensinando cada vez melhor. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de aconselhar a que você buscasse essa verdade em nenhum outro lugar a não ser na Escritura. Quero enfatizar muito isso. Toda nova revelação, toda profecia extra-bíblica, tudo que nos faz desviar da Bíblia, seja também por novas profecias, ou seja também por um racionalismo que nega a Bíblia e que quer ser a base da nossa confiança, tudo aquilo que nos desvia das Escrituras em termos de fé espiritual, de crença sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a verdade espiritual. Não ouça essas coisas. Né? Deposite a sua fé na Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias com oração. Você tem um professor que vai lhe ensinar, o Espírito Santo. Você tem a igreja do Senhor que o Espírito Santo usa. Nós estamos fazendo o que aqui hoje, irmãos? A igreja é uma escola. Não deixa de ser uma escola. É a escola da fé. Todo domingo nós estamos aprendendo mais do Evangelho, aprendendo mais de Cristo. Então, ore, busque conhecer as Escrituras pelo Espírito Santo em comunhão com os outros cristãos, entendendo cada vez melhor junto com eles. Faça isso, persevere nisso, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de buscar ao Senhor e não se desvie ou com falsas profecias ou novas revelações ou com racionalismo. A razão, ela é importante, mas a razão deve se submeter às Escrituras e a razão funciona bem quando ela está submetida às Escrituras, mas nunca a razão deve ser a senhora. A razão deve ser aquela que se submete ao Senhor, que é Deus, é o Deus da palavra. E é assim que nós devemos prosseguir na nossa busca pela verdade. Em terceiro lugar, meus irmãos, deposite total confiança no Espírito Santo. Deposite total confiança nesta palavra. O que ele escreveu aqui é confiável. Eu quero perguntar para vocês. Eu presumo que aqui eu estou falando com cristãos já, né? Mas nunca é demais fazer essa pergunta. Você já confiou em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Em breve nós não estaremos mais aqui, irmãos amados. Em breve eu não estarei mais aqui. Em breve você não estará mais aí. Em breve nós nos apresentaremos diante daquele que conhece toda a nossa vida, que conhece todos os nossos segredos, que conhece nosso coração profundamente. E só existe um advogado, só existe um Salvador, só existe um Redentor que se põe ao nosso lado, que nos lava com o sangue dele e nos justifica, que nos dá o seu Espírito, que nos santifica. Esse é Jesus. Você já creu nele? Você já confiou nele como seu Salvador, como seu Senhor? Você já se arrependeu dos seus pecados? Deposite a sua alma nessa verdade. Se há uma coisa que eu posso aconselhar você sem dúvida, tem muita coisa que eu posso aconselhar com um pouco de dúvida, dizer assim, olha, tome cuidado, mas isso não.
Confie em Jesus. Confie nas Escrituras, no ensino da palavra. Confie em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. E se você já confiou, continue confiando. Hoje de manhã nós estudamos aqui também na classe. Não faça nada que Deus diz, não faça. Hoje nós estudamos aqui que nós devemos obedecer. Está lá na nossa confissão. Você pode também procurar depois lá no trecho da fé salvífica. Nós devemos obedecer os seus mandamentos, tremer diante das suas ameaças e abraçar suas promessas. É isso que é a fé nas Escrituras. O que a Bíblia diz, faça. O que Deus diz, faça, faça. Você é cristão? Obedeça a Deus. O que Deus diz, não faça, cuidado, isso vai te trazer prejuízo, não faça. E o que Deus promete, confie, meu irmão. Hoje nós lemos que ele disse, eu vou cuidar de vocês, confie nessa promessa. Em quarto lugar, meus irmãos, essa é a ênfase, na verdade, do texto, porque aqui Jesus está animando os discípulos. Não é consolador nós sabermos que Jesus está nos ensinando, que Jesus está conosco? Os discípulos estavam tão tristes porque eles achavam que Jesus ia deixá-los. Não, Jesus não ia deixá-los. Jesus estaria com eles. Vocês não estão órfãos, ele tinha dito lá atrás, no capítulo 14. Jesus está conosco aqui, irmãos. Jesus está com você todos os dias, pelo Espírito Santo. Se alegre nisso. Descanse no seu Senhor. Ore a Ele todos os dias. Entregue as suas lutas, as suas ansiedades, as suas fraquezas a Ele. Busque conselho nele. Confie nele. Ele está com você. O mundo vai te perseguir. O mundo vai odiar você por você viver uma vida piedosa. Vai. Mas não fique nem angustiado e nem aborrecido com as pessoas. Porque isso faz parte, mas Ele está com você, você está do lado dEle, você está do lado do que é justo, o Espírito Santo está com você e Jesus está te consolando, te fortalecendo, te guiando. Descanse no Senhor, entregue tudo a Ele, porque Ele está conosco, irmãos, nessa peregrinação até o final, pelo seu Espírito Santo. Eu posso dizer para você, Deus está conosco, Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Isso nos basta. Amém? Vamos orar? Senhor amado, obrigado, Senhor, pela sua bendita palavra nesta noite. Podemos estudar esses dois versos tão ricos, tão preciosos. Suplicamos por sua grande misericórdia, por sua grande graça, que guarde o nosso coração nestas verdades, console, preserve a nossa fé, nos dê graça para agirmos de acordo com ela, confiarmos no Espírito, confiarmos nas Escrituras, confiarmos no Cristo das Escrituras e vivermos cada vez mais nele e por ele, em obediência aos seus mandamentos, em honra e glória ao seu nome, consolados e alegrados sempre, sempre mais, no amado Senhor Jesus e no fato de que o Senhor está conosco, Pai. Abençoa estes irmãos, abençoa cada um de nós, abençoa a sua igreja, não só aqui, mas em toda a terra, e o seu nome seja cada vez mais glorificado, Senhor. Nós oramos assim em Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Graças